indivíduo conservador, tipicamente, é considerado um moralista. Em outras palavras, é alguém que aparentemente deseja controlar a vida das outras pessoas, dizendo quais comportamentos são moralmente aceitáveis e desejáveis e quais não são, especialmente no que se refere ao consumo de determinadas substâncias, aos relacionamentos, ao vestuário, etc. Bom, hoje eu estou aqui, como conservador que tento ser, para mostrar que, na verdade, atualmente, não são os conservadores que são os moralistas da história, mas sim é justamente ela, a esquerda progressista, que não muito tempo atrás se vangloriava naturalmente de ser a vanguarda da liberdade de comportamento e de quebra de padrões sociais. E antes que eu me esqueça, você já é inscrito aqui no meu canal? Se ainda não é inscrito e se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Este é um canal pequeno, então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quer me apoiar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição do vídeo. É claro que neste vídeo eu falo do conservadorismo enquanto aquilo que eu idealizo e compreendo como sendo um entendimento moral desejável, e não de todos aqueles que se auto-intitulam conservadores. Eu, inclusive, abordei esse tema num vídeo recente aqui do meu canal, e que vale a pena ser visto também. Particularmente, acho muito feia essa moda que alguns ditos conservadores instituíram de falar palavrão o tempo todo, mas ainda vai chegar o momento de eu falar sobre isso. O ponto aqui é, tenha em mente que o conservador ao qual eu me refiro aqui é o típico indivíduo que se pauta pelos valores da tradição cristã, da propriedade privada e da família tradicional. Pois bem, por décadas a fio, a esquerda mundial, aquela que derivou do original marxismo da foice e do martelo, mas que dele nunca se desvinculou de verdade, pois bem, essa esquerda transmutada num pensamento chamado progressismo passou a pregar toda sorte de rompimentos com padrões tradicionais, especialmente aqueles relacionados ao sexo, ao comportamento em geral e à família. Esse movimento tomou forma em diversas épocas, a depender da região, mas o fato é que lá pelos anos 60 isso já estava bastante difundido pelo mundo todo. Havia de um lado os progressistas, os de mente aberta, os vanguardistas, e de outro lado os conservadores, que passaram a ser taxados de antiquados e reacionários. Aos poucos, vários tabus sociais foram derrubados pelos progressistas. Tornou-se comum o sexo antes e fora do casamento. O divórcio se popularizou, as relações homoafetivas se tornaram públicas e comuns, as roupas diminuíram, o sexo passou a ser explicitamente explorado na mídia, o consumo de drogas recreativas se tornou disseminado e mais uma série de outros paradigmas foram quebrados por essa turma. E veja bem, eu não fiz qualquer juízo de valor sobre esses pontos. Eu sou um conservador e, por sinal, também sou chatinho. Então você imagina bem o que eu penso e defendo. Mas, como sempre costumo dizer, este não é o ponto deste vídeo. Até o momento, eu fiz apenas um breve retrospecto do movimento progressista aqui no Ocidente. A base de todas essas quebras de paradigma é a seguinte: qualquer comportamento é aceitável porque cada um é livre para viver a sua vida como bem entender. Isso parece até bastante libertário, não é? Porém, nem tudo o que reluz é ouro, e eu tenho a opinião de que o libertarianismo é muito restrito e que todo indivíduo deve adotar para si uma base moral que complemente os fundamentos libertários. E sejamos sinceros, os fundamentos morais da turma progressista são uma bagunça total. E o reflexo disso? Bem, nós o estamos vendo de formas cada vez mais claras. Em resumo, podemos dizer que a esquerda se tornou aquilo que ela sempre perseguiu, um bando de moralistas. Veja as absurdas bandeiras que a esquerda tem defendido. Se por décadas eles supostamente defenderam os direitos das mulheres, parece que agora eles assumiram toda a sua misoginia. Veja que, por exemplo, em diversos lugares, mulheres bonitas são criticadas por posarem como modelos sensuais em banners, outdoors e mesmo em propagandas veiculadas nos meios de comunicação. E quem está criticando isso? Nós, os conservadores? Não, é a própria esquerda. Eles chegam ao cúmulo de, por exemplo, se posicionar contra a prostituição, como tem acontecido atualmente na Espanha. Ora, não é essa turma que dizia que as mulheres deveriam ser livres para fazer o que quisessem, sem que ninguém lhes ficasse ditando regras? Onde ficou essa defesa da liberdade feminina? Agora, pense que essa mesma turminha, que sempre louvou a presença das mulheres em todos os setores da sociedade,
É a mesma turma que hoje aprova a participação de homens que se consideram mulheres em concursos de beleza e nos esportes. E, novamente, não estou aqui fazendo juízo de valor. Contudo, é fato que muitas mulheres estão profundamente incomodadas com isso. Acontece que agora essas mulheres não são mais ouvidas. Sim, sabe aquele papo de que a mulher deve ter voz e deve ser ouvida? Bem, parece que isso ficou no passado. Agora, a mulher deve ficar quietinha, se resumindo a escutar e a aceitar tudo o que lhe impõem. Mas, como não poderia deixar de ser, a coisa não para por aí. Agora, até mesmo as pessoas homossexuais e transexuais, os LGBTQ+, bem, você sabe do que eu tô falando. Enfim, até mesmo essas pessoas estão sendo perseguidas pelos progressistas, porque não querem se relacionar com determinadas pessoas. É mais ou menos assim. Existem mulheres que sentem atração por mulheres, que são as lésbicas. E desde já eu peço que vocês me perdoem se eu errar os nomes, mas é que isso muda o tempo todo. Muitas dessas mulheres não curtem muito ficar com homens que se consideram mulheres, as chamadas mulheres trans, porque, bem, são homens. As lésbicas curtem mulheres. Então, é claro que a turma progressista não iria perdoar esse grave pecado. Como assim você ter a ousadia de escolher com quem você faz sexo? Um absurdo total. Agora, essa turma lacradora acusa as pessoas LGBTQ+, que não fazem sexo com pessoas pelas quais elas não sentem atração, de preconceituosas, transfóbicas e toda sorte de xingamentos moderninhos que compõem o vocabulário progressista atual. Sim, essa turma que começou defendendo a liberdade sexual, dizendo que ninguém pode ser repreendido por fazer sexo com quem quiser, são justamente aqueles que chamam de transfóbicas as pessoas que escolhem com quem querem ter relações sexuais. Esse tipo de comportamento parece contraditório para você? Pois bem, ele é realmente muito contraditório, mas esse não é o único problema. Além de tudo, esse comportamento é absurdamente moralista, vergonhosamente moralista. Afinal, trata-se de um moralismo ideológico que serve a uma cartilha e não a uma tradição moral testada no tempo. Esse moralismo é apenas uma artimanha progressista que visa desestabilizar a sociedade, acusando a tudo e a todos, segregando grupos e dividindo pessoas, a fim de tornar a própria convivência em sociedade uma tarefa quase impossível. Dividir para conquistar, é o que dizem. Contudo, para quem tem um mínimo de discernimento intelectual, esse resultado atual do progressismo era mais do que esperado. Não, esse resultado era inevitável, porque inevitáveis são todos os desastres decorrentes de más escolhas morais. Eu já escrevi um artigo para o Visão Libertária, muito bem narrado pelo Rafael Dufra, diga-se de passagem, em que eu exponho a minha interpretação de que o Estado é o grande responsável pela degradação moral de nossa sociedade. Afinal, é ele quem viabiliza toda sorte de comportamentos degenerados que numa sociedade livre seriam completamente inviáveis. Pois bem, essa turma progressista ama o Estado e o que ele lhes proporciona. ONGs que mamam dinheiro roubado dos pagadores de impostos, incentivos de toda a sorte, leis que privilegiam grupos específicos em detrimento de todos os demais, enfim, toda a sorte de benefício estatal é recebido por essa gente esquerdista. Porém, mesmo essa mamata estatal não é suficiente para impedir que o inevitável aconteça. Sem um decente lastro moral, qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos tende à desordem, à deterioração, à contradição, ao completo fracasso. Os progressistas estão fechando o ciclo completo. Começaram como defensores das liberdades individuais e agora terminam por eles próprios serem os maiores perseguidores das liberdades individuais, querendo criminalizar opiniões e ideias a todo custo. De quebradores de tabus, de destruidores de padrões, eles se tornaram os padronizadores de um comportamento lacrador definido, punindo com o patético cancelamento qualquer pessoa que saia 1 milímetro que seja da linha moral imaginária que eles traçaram. De críticos da moral e dos bons costumes, eles se transformaram nos maiores chatos, intrometidos que nós conhecemos, querendo dar pitaco sobre a vida de todo mundo, sem serem chamados, sem serem convidados, ditando regras sobre comportamento, inclusive de grupos que eles alegadamente dizem defender. Esse sujeito que está aparecendo aí na tela disse em um de seus vídeos que o conservadorismo é a nova contracultura. E isso é verdade. Veja a que ponto nós chegamos. Hoje é a direita que age de forma politicamente incorreta, quebrando padrões, agindo sem se importar com o que os outros pensam ou falam. É a direita que foge dos padrões sociais limpinhos, engessadinhos. São os conservadores que não se importam mais com o discurso mainstream, que justamente foi cooptado pela esquerda, que sempre criticou o establishment e o que ele pregava. Ora, a esquerda hoje é o establishment. Os progressistas são mainstream e nós, os libertários,
os conservadores, a direita. Bem, somos nós que estamos contra esse sistema perverso. Não tenha dúvidas, a atual divisão dentro da própria esquerda representa apenas a síntese de todo o objetivo de ser da esquerda mundial. A esquerda existe para dividir. Tendo nascido como uma divisão entre ricos e pobres, entre proletários e burgueses, a esquerda se transformou na divisão entre reacionários e revolucionários, entre homens e mulheres, entre hétero e homossexuais, entre pais e filhos, entre a nova geração e a antiga, entre o construir e manter e o destruir e arruinar. Porém, dividir a sociedade ao redor dos polos progressistas não era suficiente e o monstro precisava se expandir. Agora, então, a esquerda se divide internamente, se fragmentando em diversos grupos que se acusam e se odeiam mutuamente, numa ridícula disputa para saber quem é mais progressista, quem é mais mente aberta, quem é mais preocupado com as minorias. Repito, isso era inevitável, uma vez que a esquerda nasceu para dividir, nasceu para segregar, nasceu para destruir a unidade, sendo-lhe, portanto, impossível unir quem quer que seja ao redor do que quer que seja. A tendência, meus amigos, é que a esquerda se fragmente cada vez mais, com grupos cada vez menores, se acusando e se cancelando mutuamente, chamando os outros de isso ou daquilo, conseguindo nesse processo apenas esvaziar ainda mais a credibilidade de seu próprio discurso. Meus caros, a esquerda conseguiu até isso, macular a imagem da moralidade. Sim, o moralismo é uma chatice, é algo que dificilmente convence mentes e corações. Contudo, a moralidade, ou seja, o senso de moral, é sim importante. Aliás, eu digo que a moralidade é fundamental para que uma sociedade seja saudável. Eu volto a repetir, a ética libertária é a base da convivência entre os seres humanos, mas ela por si só é insuficiente para garantir que nossa sociedade progrida e evolua. É importante que os indivíduos tenham sólidas bases morais que se provam viáveis ao longo do tempo, se comportando como rochas sólidas sobre as quais as famílias e as vidas são erguidas. A base moral progressista não é sólida. Ela, como tudo que a esquerda produz, é vazia de sentido, é oca em sua essência, é falsa em seus princípios e é contraditória em seus objetivos. Enquanto o verdadeiro conservadorismo produziu a essência moral da sociedade ocidental, a mais avançada e produtiva de nossa história, o progressismo apenas criou esse arremedo de moral que nós conhecemos como moralismo. Uma desnecessária intervenção externa nos assuntos de foro íntimo, um indesejável controle sobre aspectos secundários de nossa vida, um inaceitável controle sobre nossas personalidades, nossos pensamentos e atitudes, numa lastimável tentativa de nos roubar nossa individualidade e nossa humanidade. Tudo isso a serviço de uma falida base moral que só conseguirá, no fim das contas, destruir a si própria e relegar a sua falsidade a um vergonhoso rodapé da nossa história.